Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, a vocês também de casa que acompanham pela rede social, essa noite de hoje, segunda-feira, 6 de setembro, véspera de um feriado nacional, véspera do 7 de setembro, e que bom que nós nos reunimos nessa noite, no templo, na nossa igreja, para juntos a gente compartilhar um pouquinho da liturgia da palavra e também comungar do corpo de Cristo oferecido a cada um de nós, como parte principal da nossa celebração e da nossa salvação. E a liturgia de hoje, preparada, a nossa igreja preparada, é bastante, vamos dizer assim, conivente, o que nós fazemos e o que nós deixamos de fazer, o que nós estamos sentindo e como nós estamos sentindo, o que nós estamos passando no momento atual e como nós estamos passando. Então essa liturgia de hoje, ela vem exatamente talvez para desvendar alguns pensamentos nossos, que talvez a gente pensa de uma forma e Deus nos mostra, nos aponta de uma outra forma. E nós nos reunimos exatamente para isso, para a gente poder compartilhar da palavra e compreender melhor os desígnios, as coisas que Deus coloca no nosso dia a dia, Mas a gente também, nessa noite de hoje, quer cumprimentar as famílias que colocaram também os seus nomes aqui, dos entes queridos, que partiram. Não temos celebração hoje de 7º dia, mas algumas famílias colocaram os nomes de alguns entes queridos aqui, que nós possamos rezar também por essas famílias. E a liturgia de hoje também é para essas famílias que choram também pela perca de alguns entes queridos. Mas vamos lá, a primeira leitura, Paulo narra para a gente a respeito de uma alegria que ele sente, como ele já fala lá no início da leitura, É a carta de São Paulo aos Colossenses. Ele diz assim: alegro-me de tudo o que já sofri por vós. Como assim nós podemos compreender o que Paulo está nos dizendo? Que ele se alegra em sofrer, talvez venha na nossa mente, mas como a gente vai se alegrar no sofrimento? Mas Paulo ele deixa bem claro: alegro-me por tudo que já sofri por vós, pelo povo daquela nação, pelos colossenses, vamos dizer assim, que ele estava falando para essa comunidade. E aí, trazendo para o nosso dia a dia, como eu falo já no início dessa reflexão, como nós estamos vivendo, é a respeito do nosso sofrimento. Talvez nós deparamos com alguns sofrimentos e perguntamos: mas eu sou um cristão tão fervoroso, tão participativo na minha igreja, na minha religião, por que eu sofro? E tem muita gente aí fora que não participa de igreja nenhuma e a gente não vê nenhum sofrimento. Aí, meus irmãos, a palavra de Deus, ela deixa bem claro que o sofrimento é para todos, seja pagãos ou seja cristãos. O sofrimento, ele não escolhe quem é pagão e quem é cristão. Quando eu falo pagão aqui, as pessoas que não acreditam em Deus, ou então as pessoas que não vivem o mundo cristão. Mas o que diferencia do sofrimento é pela forma que nós passamos pelo sofrimento. Porque Deus jamais vai colocar um cargo nas costas de cada um de nós, principalmente dos cristãos, um cargo que a gente não consiga carregar. E quando Paulo fala para os Colossenses, ele quer falar para nós hoje também. Mas fala: Deus, como eu vou sofrer nenhum sofrimento? Como eu vou alegrar nenhum sofrimento, melhor dizer. Aí é que está a diferença de você, de nós, sermos cristãos. Porque nós sabemos e conhecemos o sofrimento de Jesus, que Jesus passou. Nós conhecemos o sofrimento do próprio Paulo, do sofrimento de Pedro, São João. Nós conhecemos o sofrimento de Nossa Senhora. Mas para quem conhece a história, também sabe do sofrimento, mas sabe da vida como foi dessas pessoas. Elas sofreram, mas não deixaram abalar pela missão que elas tinham de se realizar pela frente.
É por isso, meus irmãos, que quando nós sofremos por uma causa justa, tipo assim, quando o homem e a mulher sofrem para poder manter o seu casamento vivo, quando o homem, o pai ou a mãe sofre para poder buscar sempre a cura ou a felicidade para o seu filho, talvez seja um sofrimento louvável, porque nós estamos passando pelo sofrimento, mas um sofrimento que nos vai trazer alegria. Quando nós sofremos, que nós estamos ali em busca da cura para o nosso irmão, tantas e tantas pessoas, talvez em casa tenha pessoas, ou até mesmo aqui na comunidade, no meio nosso, aqui com vocês, pessoas que sofrem com um ente querido, que tem que passar noites e noites em hospitais, ou acompanhando, ou até mesmo cuidando em casa, trocando fralda, dando comida. Mas nós cristãos diferenciamos dos outros que não são cristãos no sofrimento, é porque nós sabemos que vale a pena. Porque o nosso sofrimento é acompanhado com Jesus. O nosso sofrimento é acompanhado com Maria. A gente sabe que o sofrimento que nós passamos, nós vamos ser vitoriosos. É por isso que Paulo narra: me alegro-se por tudo que já sofri por vocês. Eu tenho certeza, talvez seja uma experiência própria, que quando a gente sofre, cuidando de um ente querido, mesmo que no final não seja louvável, não consigamos a cura, ou até mesmo a salvação, não diria a salvação, mas vamos dizer a pessoa se curar, mas no fundo, vem um sofrimento ali na perca, mas depois a gente vai colocar a cabeça no lugar e vai ver que o sofrimento valeu a pena. Porque nós lutamos, sofremos por uma causa justa. E é por isso que nós devemos nos reunir para compreender a palavra de Deus na nossa vida. Porque quando nós passamos pelo sofrimento, igual muita gente está passando agora, quantas? São 46 famílias aqui em Cândido Salles, se não falha a memória, que perderam algum ente querido agora na pandemia, sofreram, né? A coisa de repente chegou e pegou todo mundo de surpreso. Mas o nosso coração, que somos cristãos, vai se acalentando e no fundo a gente sofre pela perca, mas a gente vai entendendo, porque Deus vai acalentando o nosso sofrimento. E quando Paulo fala que se alegra no sofrimento, é que nós também devemos pegar esse pouquinho da fala de Paulo. Alegra no sofrimento, porque Jesus é contigo. Nenhum desse sofrimento que nós passamos aqui na terra chega nem um pouco do sofrimento que Jesus passou para nos salvar, seja também nem um pouco do sofrimento que Maria teve para poder educar e levar seu filho até a salvação. Esse é o desígnio, muitas vezes, que nós não devemos reclamar quando nós estamos passando por uma tribulação. É porque nós cristãos, no final, seremos, sim, vitoriosos, porque Deus é conosco. E o Evangelho, São Lucas narra, né, também vem com um pouco de curiosidade, porque vem falando um pouquinho da cura, vamos dizer assim, do trabalho do sábado, né? Mas Jesus, ele deixa bem claro, principalmente nessas palavras, né? Que ele conhecia o pensamento, ele conhece o pensamento de cada um de nós. Não basta a gente tentar se esconder nos nossos pensamentos, achar que é só nas nossas ações que Jesus vai nos julgar, não. Ele também conhece o pensamento de cada um de nós. Não é o maligno que sabe o que nós vamos fazer, não. É Jesus. O mal, ele age na nossa vida através das nossas ações. Mas o que nós vamos fazer, que nós pensamos em fazer, é Jesus que sabe. E Jesus sabia que aqueles fariseus, os doutores da lei, estavam ali para exatamente julgar, porque já tinham passado por essa experiência. Em outras leituras, em outros evangelhos, você vai ver também ele falando, vamos dizer assim, na colheita, fala sobre isso, e em outro trecho fala sobre isso, só que agora eles se encontraram no templo, no lugar onde os doutores da lei achavam que eles eram predominantes. E olha para você ver o pensamento dessas pessoas que agem com ambição, vamos dizer assim, com preconceito,
ou que acha que eles são os melhores, principalmente no templo, na igreja daquele tempo, né, que eles eram o que estava acima de tudo, eles antes mesmo que Jesus o fizesse, eles já estavam julgando o que iria fazer com Jesus, né? E conforme fala a palavra, o evangelho, que existia um homem com a mão seca, uma pessoa rejeitada da sociedade, que não mudou para os tempos de hoje, mas uma pessoa naquele tempo que tinha uma deficiência física, ela era rejeitada pela sociedade. E essa pessoa se encontrava no templo. E Jesus deve ter pensado, eu sei o que, aqueles fariseus, os doutores da lei estão pensando, é aqui que eu vou tirar mais uma dúvida da cabeça deles. Né? Veja para você ver como é a palavra das pessoas, daqueles doutores que são, até mesmo hoje, né? Pessoas ambiciosas que querem julgar a todo custo, mesmo sabendo que a pessoa está fazendo bem. E Jesus chama aquele homem bem para o centro, para que ele apareça mesmo. Jesus queria mesmo que aquele homem se mostrasse. Porque ele sabia que os doutores da lei estavam ali para o julgar. Jesus poderia fazer chover ouros e ouros ali, que os doutores da lei estavam ali para julgar Jesus. Eles não estavam ali para aplaudir, nem enxergar a coisa boa que Jesus estava fazendo. Ele estava ali exatamente para condenar. Veja, o pensamento daquele povo que não é diferente muitas vezes do pensamento da nação hoje. Nós podemos fazer coisas e coisas boas, mas tem sempre um ou dois que está ali exatamente para enxergar só a maldade. São pessoas mal amadas, vamos dizer assim, né? E Jesus chama aquele homem, o homem da mão seca, e manda levantar a mão, conforme nos fala a palavra que você ouviu, o evangelho, né? E a mão daquele homem foi curada. Aquele homem foi curado. A mão dele ficou curada. Aí o evangelho nos designa para nós podermos cair em nós mesmos e enxergar quando uma pessoa faz uma coisa boa, a gente tem que fazer o quê, né? Aplaudir. Dizer que coisa boa que aquela pessoa fez. Mesmo que seja um inimigo, que nós cristãos não devemos ter inimigo, mas que seja uma pessoa que a gente não gosta. Talvez uma pessoa que nos fez mal, mas fez uma coisa boa para fulano ou Beltrano. A gente tem que aplaudir, porque a pessoa está fazendo coisas que agradam o Pai. Mas diferentemente daqueles homens, os que se diziam que eram os donos da palavra, Jesus fez uma cura, um milagre. Uma coisa que jamais ser humano nenhum conseguiria fazer. E ele fez aquela cura em público, na vista de todo mundo, testemunhou aquilo. Mas no pensamento daqueles homens que estavam lá no canto, só observando para poder condenar Jesus, só porque não era o dia de fazer alguma coisa. Eles achavam que aquele dia ninguém podia fazer nada. E no meio do evangelho, vocês ouviram que Jesus pergunta para o homem, o que podemos fazer no sábado? Temos que deixar esse homem morrer só porque hoje não pode ser feito? Hã? Não, meus irmãos. Todos os dias, até mesmo o domingo, principalmente no domingo, é dia da gente fazer boas ações, fazer coisas boas. Todos os dias, independente, de domingo a domingo, de segunda a segunda. Jesus deixa bem claro para nós em suas palavras. Se chegou alguém batendo na sua porta necessitando de uma ajuda sua, mesmo que esteja chovendo, esteja com sol quente, faça o possível para ajudar. Não faça o impossível, porque o impossível quem faz é Deus, mas faça o possível para ajudar. E para finalizar essa minha reflexão, essa nossa reflexão, não se entristeça quando você passar ou estiver passando, não sei a convivência de cada um de vocês, por alguma tribulação, por algum sofrimento. Passe, enfrenta, mas enfrente de pé. Não deixe o sofrimento enxergar fraqueza em você. Porque se Jesus
você enxergar, igual ele já sabia o pensamento do coração daqueles homens, ele não tinha curado aquele homem da mão seca. Se Paulo não sabesse da sua vitória, ele não falava para os colossenses que ele estava alegre pelo sofrimento que estava passando. Então passe. Compartilhe o seu sofrimento com Jesus, que eu tenho certeza que ele vai lhe ajudar a vencer, a passar pela tribulação. Porque você é cristão, nós somos cristãos. E todo cristão sabe que o sofrimento veio para todos. Mas a salvação, a vitória, vem para quem merece, para quem luta e para quem conquista. Nunca deixe, jamais, o sofrimento seu ser maior do que a sua luta. Porque lutando você consegue vencer todas as batalhas que aparecem, que aparecerão, ou que já estão na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.